Fala bem, geeks, tudo bom com vocês? Galera, recentemente a Xiaomi lançou o Poco F6, um smartphone que se destaca pelo seu excelente desempenho e que fica ali sendo o meio termo entre o Poco X6 Pro e o Poco F6 Pro. Ele consegue trazer um equilíbrio quando se fala em desempenho e recursos, também fica ali entre os dois quando se fala em preço. Isso faz dele um excelente custo-benefício, não é mesmo? Bom, não é necessariamente isso. E nesse vídeo a gente vai explicar melhor o motivo para vocês. Claro, não estou trazendo apenas a questão do preço, e sim outros motivos também, até porque esse é um vídeo de motivos para comprar e motivos para não comprar. Então vou mostrar para vocês 7 motivos para vocês comprarem o Poco F6 e 4 motivos para vocês não levarem o Poco F6 para casa. Tá curioso para saber quais são esses motivos? Então assiste esse vídeo até o final e não esquece também de deixar seu like para ajudar esse vídeo a alcançar mais pessoas e para ajudar o canal Big Geeks a continuar crescendo. E você que é inscrito, aproveite também para se inscrever, ative o sininho para ser notificado de todos os nossos novos vídeos e torne-se Big Geek você também. Bom, independente dos prós e contras, não há dúvida de que o Poco F6 é um excelente aparelho, principalmente na questão da performance. Isso porque ele vem equipado com o chipset Snapdragon 8S Gen 3, que é um chipset ali que briga de frente com o Snapdragon 8 Gen 2, a geração passada. Não se sai tão bem quando se fala em performance, mas em tecnologias ele vem com praticamente os mesmos recursos do Snapdragon 8 Gen 3 tradicional. O aparelho traz até 12 GB de RAM e 512 GB de armazenamento, vem com bateria de 5.000 mAh, com um carregador de 90 watts na caixa, possui também 2 câmeras traseiras com sensor principal de 50 megapixels, vem já de fábrica com Android 14 e olha só, Xiaomi finalmente começou a adotar uma política de atualizações e o aparelho vai receber 3 atualizações, já vem com o Android 14 e vai ser atualizado para até o Android 17. Olha, um baita aparelho e muito poderoso, mas que tem vantagens e defeitos também. E falando aí do primeiro motivo para você comprar o Poco F6, é óbvio que eu vou falar do seu desempenho, o grande destaque desse aparelho. Isso porque ele vem equipado com o mesmo chipset que equipa aparelhos como o Realme GT6, o Edge 50 Ultra e também o Razr 50 Ultra, o Snapdragon 8S Gen 3. E como falei para vocês, ele vai ficar um pouquinho abaixo em performance em jogos quando comparado com o Snapdragon 8 Gen 2, por causa da sua GPU que não é tão poderosa, e a sua CPU, apesar de ser mais atual, mais moderna, ela está rodando a uma velocidade um pouco menor em relação ao Snapdragon 8 Gen 2. Mas o aparelho consegue encostar, fica muito próximo, inclusive comparando o Poco F6 com o Poco F6 Pro, a diferença no Antutu é bastante pequena, fica ali na faixa entre 100 e 200 mil pontos, e os dois aparelhos conseguem um desempenho excelente. O Poco F6 no Antutu conseguiu ali na faixa de 1.400.000, 1.500.000 pontos, então o aparelho realmente manda muito bem quando se fala de performance. O Snapdragon 8S Gen 3 traz 8 núcleos, sendo um de altíssima performance da série Cortex X4, mais 4 A720 também de performance e mais 3 A520, esses de eficiência energética, rodando até 3 GHz. E a GPU é a Adreno 735. O aparelho traz pelo menos 8 GB de memória RAM, podendo chegar a 12 GB e são opções com 256 e 512 GB. A memória RAM é no padrão LPDDR5X, o mais atual, enquanto que o armazenamento utiliza o padrão UFS 4.0. Então, não é só na questão do chipset que o Poco F6 manda bem, mas também na velocidade da memória e do armazenamento, que são extremamente rápidos. Tudo isso se traduz em uma excelente performance em jogos. Você vai conseguir um excelente gameplay. A interface, o sistema, os aplicativos também vão rodar de forma extremamente rápida, praticamente sem engasgos. É muito difícil você ver o Poco F6 apresentando engasgos porque temos aqui um chipset bastante poderoso. Claro, chipset poderoso também se traduz em um pouco mais de aquecimento. O aparelho acaba esquentando um pouquinho mais, principalmente quando você está utilizando as câmeras para gravar em 4K ou quando você está jogando um game pesado por muito tempo. Então nessas situações ele vai esquentar um pouquinho mais, mas nada fora do padrão aí quando comparado com outros smartphones com desempenho top. Então a performance desse aparelho, sem dúvidas nenhuma, é excelente. Bom, e como a gente está pensando em jogos, outro ponto importante para quem gosta de games é a tela. E aqui também temos um display excepcional. O Poco F6 vem com uma tela AMOLED de 6,67 polegadas, com resolução de 2712 por 1220 pixels, é uma proporção Full HD+, mas com uma densidade ainda mais alta, chegando até 446 ppi. Ela traz 68 bilhões de cores, então uma tela de 12 bits. Vem também com taxas de atualização 120 Hz, suporte ao HDR10 Plus e também ao Dolby Vision. Destaque também para o brilho, que pode chegar até 2400 nits, então uma tela que vai trazer uma excelente legibilidade mesmo quando você estiver com o aparelho sob o sol. E também temos ainda um vidro com proteção Gorilla Glass Victus,
Curiosamente, uma proteção superior à que vem no Poco F6 Pro, olha só que estranho isso, mas é verdade, temos aqui o Gorilla Glass Victus no Poco F6. Além de trazer essa proteção, ele já vem com uma película pré-aplicada, então a tela do Poco F6 aqui estará bem protegida. E já que eu estou falando de película, o terceiro motivo para você comprar esse aparelho estão nos seus acessórios. O aparelho vem com película pré-aplicada, vem com capinha, carregador de 90 watts na caixa, e a gente sabe que tem concorrentes aí que não trazem tantos acessórios assim. Motorola, por exemplo, deixou de trazer capinha e fone de ouvido nos seus aparelhos, apesar de que Xiaomi acho que nunca trouxe fone de ouvido aí nos seus aparelhos, mas sempre vieram capinha, película. Samsung também não costuma oferecer capinha, nem traz mais fone de ouvido, então nesse ponto acaba sendo bem interessante aqui a favor do Poco F6. Então esse acaba sendo um fator bastante interessante a favor do Poco F6. E emendando aí o próximo motivo, temos a questão do carregador. Ele vem com um carregador de 90 watts na caixa. Para efeito de comparação, o Poco X6 Pro, que seria um concorrente direto aí do Poco F6, vem com um modelo de 90 watts na caixa. Temos também o Edge 50 Pro, que é um modelo até mais potente e que vem com 125 watts na caixa, tem essa vantagem, mas 90 watts já está de bom tamanho, já é uma excelente capacidade. E comparado com os modelos da Samsung, aí é um banho, né? Isso porque os modelos da Samsung costumam trazer carregadores de 25 watts na caixa e alguns modelos só suportam carregadores de até 45 watts. Temos aqui 90 watts no Poco F6. Para vocês terem ideia, esse carregador consegue abastecer toda a bateria do Poco F6 em pouco mais de 35 minutos. Então ele não é tão potente quanto o carregador de 120 watts do Poco F6 Pro, mas já manda muito bem. Próximo motivo para você comprar esse aparelho está na sua conectividade. O Poco F6 manda muito bem nesse aspecto. Além de trazer som estéreo e sensores digitais na tela, o aparelho também vem com Bluetooth 5.4, a versão mais recente, traz suporte ao Wi-Fi 6 e também conta com NFC, para você poder utilizar o aparelho para fazer pagamentos por aproximação. E outro ponto onde o Poco F6 se destaca em relação aos concorrentes está no sensor infravermelho que vem no próprio aparelho. É possível utilizar o Poco F6 como controle remoto para controlar TVs, DVDs, Blu-rays, ar-condicionado. Você pode utilizar o aparelho como controle remoto, inclusive já vem um aplicativo pré-instalado. Próximo motivo para você comprar o Poco F6 está na sua interface. O aparelho já vem de fábrica com Android 14 e com a interface HyperOS. Aqui tivemos algumas novidades na usabilidade, apesar da interface não ter mudado tanto em relação à MIUI, que era a interface anterior que a Xiaomi utilizava em seus aparelhos, mas tivemos aqui boas novidades, como por exemplo, vários aplicativos simultaneamente em janela flutuante. Temos também um painel lateral que está com uma usabilidade melhor. Temos também um novo painel de controle, uma nova barra de notificações e as animações aqui também estão melhoradas. Tivemos aqui uma atualização da interface anterior que está mais bonita visualmente, acho que está mais moderna e também está trazendo mais recursos. E no Poco F6 ainda temos o diferencial de que essa interface está rodando lisinha, sem engasgos, sem travamentos. Eventualmente pode até acontecer, mas é muito raro mesmo. No geral, temos um excelente desempenho aqui nesse aparelho. E já que estamos falando de interface, aqui está o sétimo motivo para você comprar o Poco F6. E olha, aqui muita gente vai ficar impressionada. E ela está nas atualizações. Finalmente, a Xiaomi começou a divulgar uma política de atualizações para os seus aparelhos. E no caso do Poco F6, ele vai receber 3 atualizações de Android e serão 4 anos de atualizações de segurança. Ou seja, o aparelho que veio com o Android 14 vai ser atualizado para o Android 15, 16 e até o 17. E serão 4 anos de atualizações de segurança. Uma boa notícia para os usuários de Xiaomi, já que há pouco a Xiaomi, elas não divulgavam as suas políticas de atualizações. A gente ficava meio que às cegas, mas agora eles estão começando a fazer uma divulgação oficial. Só resta saber qual vai ser a frequência dessas atualizações. A Samsung, por exemplo, além de trazer muitas atualizações para os seus aparelhos, elas ocorrem de forma mais rápida. Motorola está melhorando também a sua política de atualizações para alguns modelos, principalmente para a família Edge, mas algumas delas demoram um pouquinho mais para receber. Resta saber qual vai ser a postura da Xiaomi, mais próxima à Samsung ou mais próxima à Motorola. Vamos aguardar para ver, mas em todo caso, só de termos essa notícia de que o aparelho vai receber oficialmente 3 atualizações de Android e 4 anos de atualização de segurança, já acaba sendo bastante positivo. Bom, já que eu falei dos pontos fortes, agora vamos falar dos problemas do Poco F6. E o primeiro deles está na ausência de carregamento sem fio. Na faixa que o Poco F6 está custando atualmente, já deveria ser padrão o suporte a carregamento sem fio. Tudo bem que temos aí carregador rápido na caixa de 90 watts, mas ficou faltando aí um carregamento sem fio, nem que fosse de 5 ou de 10 watts, mas é um recurso que é bastante interessante e que já é bastante comum também em smartphones nessa faixa de preço. Já existem vários modelos que trazem carregamento sem fio e ele não está no Poco
Poco F6. Próximo motivo para você não comprar esse aparelho está na sua proteção, que é de apenas IP54, proteção contra respingos. E aqui temos um outro ponto onde a gente já tem vários aparelhos com proteção IP67 ou proteção IP68. Modelos de concorrentes como Samsung e Motorola, por exemplo, já trazem esse tipo de proteção. A Motorola, desde o Edge 40, está oferecendo a proteção contra água e poeira para toda a família Edge, e a Samsung também está oferecendo aí para a família Galaxy A3, a família Galaxy A5, família FE, além da família S tradicional, até a família Z, né, de dobráveis já está com proteção contra água e poeira, mas infelizmente a família Poco e a maioria dos smartphones da Xiaomi nessa faixa de preço ainda não traz a proteção contra água e poeira. O terceiro motivo para você não comprar o Poco F6 estão nas suas câmeras. Apesar de trazer um conjunto bem interessante, com sensores com uma alta resolução, nesse ponto a Xiaomi ainda escorrega um pouquinho seus aparelhos. Eles até trazem câmeras boas, não pense que o Poco F6 não faz boas fotos e bons vídeos, mas quando a gente compara com os concorrentes, ele acaba ficando um pouquinho atrás, tanto em qualidade de imagem quanto em recursos também. O Poco F6 traz uma câmera principal de 50 megapixels com abertura de 1.6 e uma lente ultra-wide de 8 megapixels. Câmera frontal tem 20 megapixels. Entre os recursos temos HDR automático para fotos, temos também modo noturno, time-lapse, câmera lenta, porém com alguns problemas. Por exemplo, o Poco F6 é um aparelho super poderoso com o Snapdragon 8S Gen 3, mas não são todas as suas câmeras que conseguem filmar em 4K, somente o sensor principal consegue esse feito, consegue gravar em até 4K. Câmera frontal consegue filmar em Full HD a 30 e 60 quadros e a câmera ultra-wide só consegue filmar em até Full HD a 30 quadros. Poco F6 Pro também suporta gravações em HDR, mas infelizmente esse recurso não está presente no Poco F6, apesar de termos aqui um smartphone bastante poderoso. Então é um aparelho que faz sim boas fotos, faz sim bons vídeos, mas quando a gente compara diretamente com os concorrentes nessa faixa de preço, esses aparelhos acabam ficando um pouquinho para trás. E por fim temos a questão mais importante, que é o preço. O Poco F6 é um smartphone que é bem mais em conta do que o Poco F6 Pro e até acho uma opção mais interessante para você comprar, porque o Poco F6 Pro é bem mais caro e não traz tantas vantagens assim. O Poco F6 ele acaba se aproximando bastante. O problema se chama Poco X6 Pro, que acaba também batendo de frente com o Poco F6. Ele acaba não alcançando o nível de desempenho do Poco F6, acaba ficando um pouquinho mais abaixo, porém ele é muito mais barato. O Poco X6 Pro ele pode ser encontrado até abaixo dos R$2.000, já consigo encontrá-lo ali na faixa dos R$1.900, isso na versão com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. Enquanto que o Poco F6 também na versão com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento, vai sair por pelo menos R$2.300. Então temos aqui uma distância de pelo menos R$400, sendo que as grandes vantagens do Poco F6 em relação ao Poco X6 Pro é o seu desempenho maior, né, trazendo um chipset ainda mais poderoso e também o carregador de 90 watts na caixa. O Poco X6 Pro traz um carregador de 67 watts. Então, para termos um desempenho um pouquinho melhor no Poco F6 e um carregador mais rápido na caixa, a gente vai pagar pelo menos R$400. E se você pegar a versão com 12 GB de RAM e 512 GB de armazenamento, ela vai sair por mais ou menos R$2.550. Aqui, nessa versão, já achou o preço um pouco mais interessante, mas o Poco X6 Pro nessa versão também vai ser mais barato, saindo por mais ou menos R$2.200. Lembrando que o Poco X6 Pro traz o chipset da Dimensity 8300 Ultra, um excelente chipset também e que consegue entregar uma ótima performance. Olhando o benchmark Antutu, o Poco X6 Pro vai marcar mais ou menos 1.200.000, 1.300.000 pontos contra 1.400.000 a 1.500.000 do Poco F6. Então o Poco F6 tem uma performance melhor, vai conseguir um desempenho mais alto, mas essa diferença acaba não sendo tão grande assim. Então por isso eu acho até o Poco X6 Pro um aparelho mais interessante quando a gente pensa em custo-benefício. Mas se você pode pagar a diferença e quer mais empenho, com certeza o Poco F6 vai ser uma melhor opção, ele está bem mais em conta do que a versão Pro. Mas depois de analisar os prós e contras do Poco F6, não há dúvidas de que temos aqui um excelente aparelho, principalmente para quem está procurando performance. Acho que ele poderia trazer a proteção contra água e poeira, poderia trazer o carregamento sem fio, poderia ter câmeras melhores. Eu acredito que a Xiaomi poderia melhorar o software de câmeras para poder trazer recursos mais legais, gravar em 4K com todas as lentes, por exemplo. Mas apesar desses problemas, é um smartphone que traz um excelente custo-benefício, tanto que o seu maior problema acaba sendo outro aparelho da Poco, o modelo X6 Pro, que acaba sendo melhor em custo-benefício, mas para quem quer mais desempenho, para quem quer um carregador mais rápido na caixa, com certeza vale a pena ir de Poco F6. E vocês, o que vocês acham? Poco F6, Poco F6 Pro
Poco X6 Pro. Qual dos três traz o melhor custo-benefício? Comenta aí pra gente continuar esse bate-papo. E não esqueça também de deixar o like para ajudar o canal Big Geeks a continuar crescendo e para fazer com que esse vídeo alcance mais pessoas também. Você que ainda não é inscrito, se inscreva e torne-se Big Geek você também. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!